Bom, tudo bem, meus crisentos? Espero que sim. Estamos aí para mais um vídeo e hoje vou contando um pouco da minha experiência com regressão. Antes de mais nada, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilha com pelo menos mais uma pessoa e deixe seu comentário, tá bom? E sem demora, vamos pro vídeo. Contando um pouco da minha experiência com regressão. O Bernardo, quando ele era pequeno, ele sempre fez acompanhamento. O Bernardo, assim, graças a Deus, no início, desde que ele nasceu, eu trabalhava, eu tinha convênio, então o Bernardo nasceu no particular, eu fiz todo o meu pré-natal no particular, o Bernardo nasceu no particular, e graças a Deus por isso. Desde que ele nasceu, todo o acompanhamento dele foi feito no particular. Então vocês têm uma noção, não é uma coisa de negligência, né? De falar assim, porque também foi acompanhado no posto. O posto faz consulta de 3 em 3 meses, o médico mal olha para a criança, não pega na criança. Pois é, o Bernardo ele foi acompanhado no particular. Todo mês o Bernardo tinha consulta, tá? O Bernardo teve consulta mês a mês. E nas consultas o médico examinava tudo, tirava toda a roupa do Bernardo, pegava na barriga, pegava no umbigo, pegava no pupil, pegava em tudo, entendeu? O médico examinava a garganta, ouvido, tudo, amígdalas, tudo, tá? Até os 6 meses o Bernardo foi foi acompanhado por um médico que eu amava de paixão, um médico mais idoso, mais experiente, e pensa num médico bom, um médico sensacional, sabe? Ele era curto e grosso com você, mas tudo que ele falava você podia escrever que acontecia. E ele foi muito bem acompanhado, e tudo que o médico falou, o Bernardo estava dentro, atingiu todos os marcos de desenvolvimento nesse período, até 1 ano. Todos os marcos, então médico nenhum. Depois que esse médico, com 6 meses de idade, eu saí do emprego, e aí eu perdi o convênio que eu tinha com a empresa, mas aí eu fiz um convênio particular para ele, e aí esse médico não atendia esse convênio particular que eu fiz. Então ele começou a ser atendido numa outra unidade hospitalar com outro médico pediatra. Para quem é de Minas e conhece, né, o Bernardo fez todo acompanhamento na rede Mater Dei de Minas, que é uma dos melhores hospitais, uma das melhores redes de hospitais de Minas Gerais. Então vocês têm uma noção da qualidade do atendimento. Eu tô falando isso não é para me gabar não, gente, para vocês verem que não tem nada a ver. O que tem que acontecer, vai acontecer, independente do acompanhamento que a criança fez, independente do cuidado que ela teve dessa família. O Bernardo sempre foi muito bem cuidado. O Bernardo foi gripar a primeira vez com 9 meses de idade. Então, assim, pensa numa criança que foi super cuidada, foi amamentada exclusivamente até 7 meses, depois feita a introdução alimentar, depois o Bernardo... E nunca teve nada, tá? Na introdução alimentar, o Bernardo comia de tudo. Tudo que você desse, ele comia. Tudo. Não tinha problema com textura, não tinha problema com gostos, tudo. Tudo ele comia. Frutas. Eu apresentei até 1 ano de idade todas as frutas que eu podia apresentar para o Bernardo. Tudo. Melão, melancia, laranja, mamão, tudo. E Bernardo comia de tudo. Algumas ele comia mais, porque você via que ele gostava mais, e outras ele comia menos. Mas ele não rejeitava nada. Bernardo comia tudo, tanto que ele era bem gordinho, sempre foi bem gordinho. E aí ele, depois de 6 meses, foi acompanhado na rede Mater Dei por um outro pediatra. E o tempo todo o médico falando, não, o Bernardo tá ótimo, o Bernardo tá bem de saúde, bem fisicamente, clinicamente, e atingindo todos os marcos dentro do esperado. Aí mesmo que chegou 1 ano, o Bernardo ainda não falava, sabe? Ele falava algumas palavrinhas, mas não falava, o médico falou, não, é normal, mãe, tem crianças que demoram um pouco mais para desenvolver a fala, mas ele não tá sem falar nada, algumas coisas, ele tá se comunicando, de alguma forma ele se comunica, que realmente o Bernardo apontava, quando ele queria alguma coisa, ele pedia dar, ele fazia assim, dar, chamava mamãe, falava papá, né, papá de comida mesmo, papá, ele pegava o telefone, colocava assim no ouvido e falava alô. O telefone, qualquer coisa que ele identificava parecido com um telefone, tipo um controle de TV, né, ou um telefone de casa sem fio, que ele sabia o que era telefone, colocava no ouvido e fazia lô, lô. Ou seja, ele além de se comunicar, ele se comunicava com função, ele entendia que aquele telefone era um telefone e que você colocava no ouvido e fazia lô, aonde colocava e fazia lô.
Ele tinha interação, ele interagia com ela. A única coisa que eu sempre identifiquei do Bernardo que eu achava muito diferente era que o Bernardo não gostava de ficar em ambientes muito cheios e muito barulhentos. Então, quando ele estava num ambiente muito cheio e que fazia barulho, por exemplo, numa sala com muitas pessoas e vendo um jogo de futebol, principalmente homens, vendo um jogo de futebol, e de repente eles gritam, né, gol! Isso assustava ele de uma tal forma que ele dava uma crise de choro. Então isso era a única coisa que eu achava bem estranho dele, mas pra gente, tipo assim, deve que ele tem uma sensibilidade auditiva, deve que ele não gosta muito ele se assusta muito fácil, a gente via como isso, mas o resto, ele desenvolveu normalmente, andou aos 10 meses, teve o primeiro dentinho com 9 meses, então, gente, tudo dentro do normal. O Bernardo, exatamente com 1 ano e 4 meses, ele parou. A diferença é que o Bernardo ele não foi o regressivo aos poucos. Ele literalmente parou. Ele parou de tudo. Outra coisa, detalhe. O Bernardo fazia para. O Bernardo, a gente falava com ele, fazia cara de bravo. Ele fazia cara de bravo. Então, assim, ele tinha expressões, sabe? Ele ria, ele ficava bravo. O Bernardo nunca foi muito chorar, nunca foi chorão, mas ele tinha expressões. Ele ficava feliz, mostrava que estava feliz, ele ria. E aí, com 1 ano e 4 meses, o Bernardo parou. Ele parou total, assim, do dia pra noite. Ele simplesmente parou de fazer tudo que ele fazia, começou a não fazer mais nada e além dele não fazer nada, desbolsar nada, ele não tinha expressão. O Bernardo ficou apático. Então você sentava ele aqui, ele era muito quieto até. Você sentava ele aqui, ele ficava assim apático, parado assim. Você colocava um celular pra ele ficava ali horas vendo um celular ali assim apático, assim, ficava horas, perdia tempo, não interagia, ele não queria estar junto com ninguém, ele não queria interagir nada com ninguém, ele só queria ficar no canto dele, isolado, fazendo as coisas dele. O Márcio, ele brincava com os brinquedos dele, então aí ele começou a apresentar, brincar com carrinhos, sol na roda, se interessar por coisas que não tinha nada a ver com brinquedos, por objetos que não tinham essa função de brinquedo, e se interessar por esses objetos como se fosse brinquedo, como a escova de dente, que ele começou a ficar fissurado em escova de dente. Então depois da poda ele começou a apresentar coisas, aí ele começou assim, a gente quase não ouvia a voz do Bernardo, ele não falava de forma alguma, e nos minutinhos que a gente ouvia alguma coisa, era sempre ele sozinho. Ele sozinho pegava alguma coisa e ficava. Eu tenho até um videozinho dele que ele pegou um gibi e ele tá passando o gibi. A gente até brincou, não, tá lendo o gibi, como se estivesse lendo, mas ele fazia essas coisas sozinho. E aí ele começou a ter estereotipias, começou a pular, a ter muito reflexo de pulo. E o principal, Bernardo começou a ficar muito estressado. Ele começou a apresentar um nível de estresse muito elevado. Uma tolerância pequena demais. Quando as coisas não saíam de acordo com como ele queria. Uma frustração. Ele começou a mostrar essa frustração. E a reação dele na frustração das coisas eram muito agressivas. Como, por exemplo, se ele estivesse vendo um telefone, vendo um desenho no telefone e o desenho acabasse, ele não queria que aquele desenho acabasse, ele se frustrasse se aquele desenho acabasse, ele pegava o telefone e jogava longe. Ele começou a mostrar uma resistência ao não, se você falasse não com ele, ele pegava, tava na mão e jogava em você. E assim ele foi, apresentando esse tipo de comportamento agressivo e se isolando. Não gostava de brincar com crianças, então se a gente levava ele numa festinha, as crianças tudo brincando e rindo, ele até meio que brincava assim, a gente colocava na pista de bolinha, ele até brincava com as bolinhas, sozinho, e nunca mostrava nenhuma reação facial, nenhuma expressão. Então foi uma coisa que a gente foi juntando até que o dia que a gente levou no pediatra, que eu já falo, tem um vídeo que eu falo sobre o diagnóstico, eu vou deixar o cardzinho aqui, do vídeo que eu falo sobre o diagnóstico, como foi descobrir o diagnóstico. Então, assim, até que chegou aquele momento, a gente levou ao pediatra, e aí eu expliquei, mas até então o pediatra falou comigo assim, mãe, é normal, tem criança que é mais demorada para falar mesmo. Isso ele já tinha 2 anos e 3 meses e não falava, 2 anos melhor, e não falava. Quando, mesmo assim, eu insisti, aí foi quando eu comentei com o pediatra, falei, mas doutor, ele fazia coisas que hoje ele não faz. Isso que eu acho muito estranho, que aí o pediatra falou, então vamos levar pro neuro. Que aí o neuro, quando viu, ele falou,
Ah, é um autista nato, porque realmente depois da poda, ele apresentou sinais muito claros do autismo. Era muito claro, era muito evidente o autismo nele. E sempre foi esse autismo mais intenso, sabe? Esse autismo mais pro nível 3 de suporte, esse autismo mais severo mesmo. Tanto que o Bernardo hoje toma 3 remédios controlados, né? O Bernardo é uma criança, assim, difícil de lidar. Então, a minha experiência com autismo regressivo é essa, sabe? A gente viu bem claro o Bernardo tendo essa regressão. No início, eu tentei, sim, achar a culpa, tá? Eu achei que tinha culpa, eu achei que a culpa era de, porque tal dia ele fez isso, porque tal dia ele foi com tal pessoa fez isso, deu um trauma nele. Eu queria achar justificativa para aquilo, porque eu não entendia. E hoje, com o conhecimento, eu entendo que, na verdade, não há justificativa, tá? No caso do Bernardo, a gente não fez exames, porque o autismo regressivo não foi identificado logo no início, então a gente não fez exames para saber se o regresso dele está ligado a alguma outra comorbidade que ele pode ter, como convulsões, epilepsia, essas coisas assim. Mas o Bernardo nunca teve nenhuma crise epilética, tá? E agora, se ele teve convulsões, por exemplo, crise de ausência, aí eu já não sei, porque sim, de vez em quando parece que ele fica parado do nada. Mas eu não sei se ele tem crise de ausências ou não, entendeu? Ele tem distúrbio de sono, isso ele sempre teve. Problemas para dormir desde bebê. Mas eu não sei se está ligado o regresso dele a alguma outra comorbidade, entendeu? Porque a gente não chegou a fazer exames sobre isso. Mas que é um autismo difícil, é. Então, assim, se você tem o seu filho que teve essa poda, que teve essa parada, segura na mão de Deus, porque não vai ser fácil, né? Normalmente eles são deficientes intelectual, assim, igual o Bernardo hoje, eu sei que ele tem deficiência intelectual, ainda não temos diagnóstico disso, mas eu sei que ele tem deficiência intelectual porque ele é bem atrasado no desenvolvimento de qualquer criança. Ele tem 4 anos hoje, mas o Bernardo hoje tem comportamento de uma criança de 2 anos. Então, assim, ele é como se fosse um bebê, só tamanho grande, com muito mais forças. Só que ele é como se fosse um bebê. Então, eu sei que ele tem deficiência intelectual hoje. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje é contando um pouco de como foi o autismo regresso do Bernardo, o autismo regressivo do Bernardo, como é que foi a nossa experiência com o autismo regressivo. E espero que vocês tenham gostado, espero que seja um vídeo esclarecedor. E se ficou alguma dúvida, deixe sua dúvida aí no comentário, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de deixar o seu like, desce o dedo no like, tá? Compartilha com pelo menos mais uma pessoa, tá? Obrigada por ter ficado comigo até o final. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!